nós, inshallah, vamos tentar trazer a definição de comunicação no contexto de oratória e também vamos trazer a definição da palavra comunicação no contexto religioso. Começando no livro do nosso querido irmão Arafat Kossa, quando define a comunicação, ele traz muitas definições, porém, é exatamente isto. Todos nós poderemos definir a comunicação segundo o nosso nível de compreensão, segundo a nossa forma de análise, segundo a nossa comunidade. Mas nós escolhemos uma definição abrangente que achamos mais conveniente transmitirmos para todos os nossos irmãos. É fazer a comunicação com que um determinado objeto seja comum a todos os envolvidos. Em outras palavras, poderíamos dizer, a comunicação é fazer com que aquilo que estamos a falar seja um objeto comum perante o nosso público. Podemos dar exemplo da nossa casa. Quando nós comunicarmos-nos com o pessoal da nossa casa, devemos tentar fazer o máximo com que o objeto da comunicação, a conversa, seja algo comum, algo conhecido em nossa própria casa. Então, isto significa comunicação e oratória. Quando falamos de comunicação em contexto de oratória, estamos a tentar dizer de que temos que familiarizar os nossos vocábulos, temos que familiarizar o que estamos a falar, temos que tornar comum, temos que tornar conhecido tudo aquilo que nós estamos a falar para o nosso público. O que estamos a conversar com a nossa esposa, temos que tentar fazer o máximo, o possível, de esta conversa ser comum, ser compreensível, ser compreendida em nossa esposa e em todos os setores da nossa vida. E quando falamos de comunicação religiosa, estamos a falar no contexto de tornarmos algo claro, visível, compreensível, de modo que todos os envolvidos tenham a capacidade de compreender, perceber e ter o conhecimento da causa. Isto chama-se comunicação religiosa, em termos religiosos. Quando nós estamos a comunicar com o nosso rebanho, enquanto estamos a comunicar com os nossos alunos, enquanto estamos na madraça, enquanto estamos na mesquita falando, enquanto estamos diante de um público, temos que fazer o máximo desta nossa conversa tornar-se comunicação. Deixar de ser conversa para passar a ser comunicação. Como é que nós poderemos transformar conversa para comunicação? Poderemos nós transformar a nossa conversa de conversa simples para a comunicação desde o momento em que nós vamos transmitir a clareza, a compreensão, a visibilidade, o entendimento, a sabedoria naquilo que estamos a comunicar com o nosso público. Temos que ter a capacidade de nós fazer entender o nosso público aquilo que nós almejamos, desejamos que seja compreendido.
Então isto é que se chama comunicação. E para tal é preciso que nós conheçamos algumas técnicas. É preciso que a gente utilize algumas técnicas, algumas ferramentas, algumas recomendações. E essas técnicas, recomendações, vamos falar na próxima aula, inshallah, com a permissão de Deus. Vamos buscar as técnicas, as ferramentas no nosso livro de oratória do nosso irmão Arafat Kossa, e também vamos trazer técnicas, recomendações, ferramentas na parte religiosa. E assim nós vamos consolidar a nossa comunicação de modo que seja uma comunicação eficaz, uma comunicação compreensível, uma comunicação capaz de gerar sabedoria. Por aqui terminamos. Aguardamos de você na nossa próxima aula.